Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar do duelo das quartas de final, duelo de tricolores entre Bahia e Fluminense. Primeiro jogo acontecendo na Fonte Nova e o segundo no Maracanã. E os comentaristas debateram aí o favorito nesse confronto. Tem favorito, pessoal? Deixe os seus comentários aí e participa com a gente. Se não tem favorito ou Bahia é favorito, principalmente aí diante da sua torcida na primeira partida, deixa os comentários aí, sua participação é muito importante. Vamos trazer o Zinho, o Pascoal e outros comentaristas debatendo a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Muito obrigado. E pra arrematar Bahia e Fluminense, taco a taco? Aí eu vejo o Fluminense favorito. É mesmo? É. O Fluminense tem mais rodagem em Copas, né? Vide o que aconteceu no Mundial de Clubes agora. Ah, mas Pascoal não tem mais aqueles caras. Eu sei. Mas eu vejo o Fluminense como favorito. Zinho, e você? É outro confronto. Eu coloquei o Cruzeiro e o Atlético em primeiro, de equilíbrio. Esse seria o segundo. Também acho. Fluminense e Bahia. Se enfrentaram agora, há pouco tempo, aí no Campeonato Brasileiro. Jogaço, né? 3-3 lá na Fonte Nova. Né? Eu acho assim, até lá tem que ver como esses times vão estar. Né? Eu acho assim... Pelo Fluminense jogar a segunda em casa, eu coloco um leve favoritismo. Leve. Né? Aquilo que você botou lá, 50 quando você botou? 48, 52? Isso, 52, assim, 48. Né? Assim, bem apertado pelo Fluminense jogar a segunda em casa. Mas, assim, é outro jogo bem equilibrado. Quente pelando e a gente abre, claro, falando dela, da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente também fala muito de Libertadores com a nossa equipe, porque o Cícero Melo estava acompanhando o sorteio, Cícero. E sem brincadeira pra ninguém, né? O sorteio feito, temos Vasco e Botafogo e tem Galo e Cruzeiro já de cara. É isso mesmo, Mari. Bom dia a você, aos companheiros, André Donk, Breiler Pires, é o Fante Esportes. Nós estamos aqui ao vivo na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acabou de acontecer o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Acho que é inédito, se não tenho certeza. 2 clássicos estaduais nessa fase quartas de finais. Vamos lá então, direto. Cruzeiro e Atlético Mineiro, foi logo de cara o primeiro jogo sorteado. Cruzeiro, 6 títulos de campeão da Copa do Brasil, maior vencedor, contra o atual vice-campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Os mandos também já foram sorteados. Primeiro jogo vai ser na Arena MRV, mando de campo do Atlético. E o segundo jogo que decide a vaga no Mineirão, que é onde o Cruzeiro joga. Outro jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Primeiro jogo vai ser na Arena do Atlético Paranaense. Segundo jogo na Neoquímica Arena. Terceiro jogo é mais um clássico, dessa vez Carioca, Vasco e Botafogo. Primeiro jogo, mando de campo é do Vasco. Segundo, no Botafogo, não se sabe se o Vasco vai jogar em São Januário e o Botafogo no estádio de Newton Santos, ou se pode acontecer um acordo e os 2 jogos serem realizados no estádio do Maracanã, até por questões de segurança, né? A polícia precisa autorizar um clássico em São Januário, um clássico de tamanha importância, valendo uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E o último confronto, Fluminense e Bahia, choque de tricolores. O Carioca, o Fluminense, contra o Bahia, o Baiano. O primeiro jogo, mando de campo, é do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o segundo jogo, mando de campo, do Fluminense, no estádio do Maracanã. Já estão definidos também, já está definido o chaveamento até o final da competição. O vencedor de Cruzeiro e Atlético joga na semifinal contra o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense. E na outra chave, vencedor de Vasco e Botafogo contra o vencedor de Fluminense e Bahia. Podemos ter aí mais um clássico carioca na semifinal. Lembrando que as datas base para a semifinal, para as quartas de final, jogo de ida 27 de agosto, jogo de volta 11 de setembro. Na semifinal, 5 e 19 de outubro,
e na final 2 e 9 de novembro. 4.740.000 reais. Cada um já faturou para chegar até aqui. 9.922.000 reais para quem chegar à semifinal. 33.075.000 reais para o vice-campeão. E um prêmio extraordinário de 77.175.000 reais para o grande campeão. A imprensa toda aqui, estamos aguardando agora os dirigentes dos clubes que vão vir falar daqui a pouquinho na zona mista. Aí um prato cheio para vocês analisarem, principalmente esses clássicos em que os times vão se eliminar entre si, né? Mineiros e cariocas. Voltamos aos estúdios aí, Mari. Que coisa maravilhosa. O torcedor que fica aí agora já com ansiedade, palpitação, mas para a competição é super legal. Então a gente viu aí o Cícero trazendo pra gente os confrontos. Então, Atlético e Cruzeiro, né? Primeiro na Arena e depois no Mineirão. E a gente tem também um destaque para Vasco e Botafogo. Que loucura, né, a Copa do Brasil. Mas assim, para quem entende de futebol, Breiler, era óbvio. Era óbvio que... Era óbvio. Ia cair um clássico, pelo menos. Os dois eu não tava prevendo. Principalmente quem tem um entendimento, tipo a gente, né? Um entendimento mais profundo, mais próximo. Conhece bem, né, assim. Sim. Mas se a gente analisar, Mari, são confrontos equilibrados, todos eles, mas o Corinthians, até por pegar um time de segunda divisão, um time que está em muita dificuldade, até para conseguir se aproximar da zona de acesso na Série B, foi quem deu mais sorte, foi quem pega um adversário mais acessível. E pensando em confrontos mais desequilibrados, por mais que seja clássico, eu vejo que Botafogo e Vasco há um favoritismo claro pro lado do botafoguense, até pelo momento do... Tá falando sério? Pelo momento. Um favoritismo claro? Sim, e a dificuldade... O Vasco, no ano passado, também não era favorito, bateu o semifinal. Isso pode acontecer, é torneio de mata-mata. Mas nesse ano tem um problema pro Vasco, que tá na zona de rebaixamento, precisando subir essa ladeira. No ano passado conseguiu fazer uma gordura para que pudesse focar na Copa do Brasil. E agora, não só tem um clássico contra um rival que está num estágio superior, como time, como organização, mas também a dificuldade de conciliar com o brasileiro nessa situação difícil. Por isso eu vejo Botafogo e Corinthians mais favoritos nesses confrontos, mas ainda assim, tudo muito equilibrado. André Donk, as suas percepções, fique à vontade, mas também queria já te perguntar sobre lado de chave. Porque a gente falava assim, com a queda do Flamengo, do Palmeiras e até mesmo do São Paulo, são bichos, principalmente Palmeiras e Flamengo, são bichos papões, sei lá qual é o plural de bicho-papão. São peixes muito grandes nessa conversa. Poderia abrir o caminho e deixar a Copa do Brasil mais, talvez, acessível para várias equipes. Com o desenho do chaveamento, alguém se deu bem? Eu acho muito complicado colocar dessa forma, até pelo ponto que você colocou. Acho que a partir do momento que dá uma nivelada, você tem um time que pode ser um pouco mais favorito que o outro, mas não consigo ver uma disparidade de um lado para o outro, um desequilíbrio. No que o Breiler colocou, eu estou muito de acordo. Apesar de ser um clássico, o Botafogo, pelo momento, eu acho favorito. Assim como o Corinthians, pelo fato de decidir em casa, contra um clube que ele tem um bom histórico também, recente. Apesar do Atlético Paranaense ser muito forte no mata-mata, mas tem essa questão de dividir com a Série B. Vamos lembrar que no jogo de ida contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, e a meu ver corretamente, mesclou o time, porque tem o foco, tem a prioridade na Série B ainda mais. A gente vai falar do jogo de ontem, então a situação não tá nada fácil. Então acho que isso acaba colocando o maior favoritismo, os outros dois mais equilibrados. Se tiver que pôr um mais equilibrado, é o Clássico Mineiro. Acho que ali é muito complicado você não apontar dessa forma pelo momento das duas equipes. Eu acho que clássicos em que você tem dois times apenas na cidade, acaba tendo uma tensão ainda maior, diferentemente de Botafogo e Vasco. Então acaba sendo a grande notícia o Clássico Mineiro desse confronto. Os outros dois um pouco mais com um favoritismo, mas assim, aberto. O São Paulo também era favorito contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi lá e passou. Então acho que chama a atenção também muito pro crescimento dos últimos anos do Bahia. Acho que é um time que tem que ser olhado com muito carinho pelo trabalho que tem sido feito, já sem calendário continental, podendo mesclar a disputa com o Campeonato Brasileiro, também é um time para se ficar de olho nesse mata-mata. Daqui a pouco a gente terá também entrevista exclusiva com o Gabriel Menino, jogador do Atlético, e olha o time, né? Pra ele poder responder. Ele já cancelando a entrevista, galera. A gente vai ver se vai ter entrevista, porque caiu exatamente um Atlético e Cruzeiro nessa fase. Equipes que se encararam em final de Copa do Brasil lá em 2014. O Galo acabou sendo campeão, mas o Cruzeiro o maior campeão da Copa do Brasil. Das equipes envolvidas, dá pra falar assim, Breiler, escolhe uma que tem que focar 100% na Copa do Brasil. Tem que ser o objetivo do time na temporada.
A Copa do Brasil é importante para muita gente. O Donk cita o Bahia. O Bahia pode olhar para a Copa do Brasil como uma possibilidade real de título. O Bahia se estruturou para chegar nesse momento. Não vejo que é um absurdo o Rogério, de certa forma, tirar um pouco o pé do acelerador no Brasileiro para tentar colocar mais fichas na Copa do Brasil. Mas, desesperadamente, um time que precisa muito, Corinthians. Para mim, é quem mais ali está desesperado por esse título grande, até pela situação no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, legal, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, e depois, se cai na Copa do Brasil, o que sobra no Brasileirão? Luta contra o rebaixamento? Muito pouco para as expectativas que a gente tinha para o clube, para as expectativas dos torcedores. E grana, né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Bahia e Fluminense, também uns outros jogos aí, né, da competição, os outros jogos das quartas de final da Copa do Brasil, inclusive, vou colocar aqui na tela o chaveamento, né, o Bahia passando pelo Fluminense, tem aí mais um carioca, ou o Botafogo ou o Vasco, então até chegar à final, Bahia é certo que vai enfrentar só carioca. Aí do outro lado temos Cruzeiro e Atlético Mineiro, é o clássico mineiro, e temos também Corinthians e Atlético Paranaense, são aí os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.